Quando a gente pensa em artes marciais, faz bem para a saúde, mas também tem um lado muito bom, que são os princípios que a gente Exatamente, passa. O senhor que também já fez sabe muito bem que aquilo que a gente passa na sala de aula, de tanta repetição, ela fica... Incorpora a gente. E aí a gente verifica nas crianças mesmo uma mudança bem radical. Lógico, não é do dia para a noite que isso não existe, mas a gente vai vendo gradualmente mudança das crianças. E é isso que a gente quer fazer, né, durante um dos projetos que a gente tem, exatamente isso. Eu sei que pela alteração do ABNCC, agora tem, além das... tem várias coisas que eles falam que tem que ter vivência, além do normal que se aprende no currículo escolar. Dentro da educação física também eles colocaram umas vivências como as artes marciais, a dança, música. Por quê? Para as crianças atualmente não ficarem só naquilo, mas ter vivência com outras coisas. Eu acho isso muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Melhora a sensibilidade da criança, o mundo, a visão. Só que isso aconteceu só nas escolas particulares. Por que não nas escolas públicas? Porque nas escolas públicas, atualmente, a educação física saiu do obrigatório e foi pro opcional. Então, quem não opta, é uma pena, porque assim, se a pessoa não opta, como é que ela vai ter essa vivência? Eu acho que deveria mudar isso, não tornar o esporte como opcional, porque o esporte, as pessoas podem achar que é uma coisa meio banal, né, supérflua. Não. Educação e saúde através do esporte é a melhor opção que se tem. São 3 trinômios que caminham juntos. Não é? Esporte não é só para o corpo, mas também para a mente. Se a mente estiver bem, ele estuda melhor. E a saúde em si já vai ficando muito bom. Na pandemia a gente não verificou que muitas mães reclamavam que as crianças estavam com depressão? Exato. Imagina, a criança com depressão, isso não é idade para ter depressão. Sem dúvida. Né? Depressão, eu sei que é uma doença que ataca de uma forma... química, né? É bem diferente, mas com certeza uma criança sadia de cabeça jamais vai ser afetada por esse tipo de... Perfeito. Jané, você falou uma coisa muito importante e que eu te parabenizo se você tocar na sua campanha, que assim, eu participei de um instituto chamado 0 a 6. Infelizmente o fundador faleceu, né, e depois da pandemia não teve mais oportunidade. Mas significa o seguinte, se do 0 aos 6 anos tiver alguém cuidando bem, né, da atitude e comportamento das crianças, elas deixam de ser um traficante, elas deixam de ser muita coisa ruim, né? E dos 6 aos 12 é onde se formam as crenças e valores, né? Então, você pegando essa parte, principalmente aí da BNCC, que é a Base Nacional do Currículo, né? Então, é muito necessário, porque assim, o segredo do Japão, o segredo da Coreia do Sul foi a educação. Né? E nós temos essa oportunidade. Eu queria que você realmente abraçasse essa causa, né? Porque é para as futuras gerações. Claro, porque assim, por que eu tenho isso em foco? Isso é uma coisa que eu tenho realmente em foco, mas não só por causa da vida política, não. Isso é uma coisa que eu tinha desde faz muito tempo atrás. Tanto é que nós temos projetos há mais de 8 anos, vai fazer 8 anos agora e alguns um pouquinho antes, só que paramos. Então eu trabalho com projetos sociais há mais de 8 anos. O que a gente verifica no relato dos professores, dos pais mesmo, é que realmente as artes, no meu caso só posso falar do Taekwondo porque os projetos são do nosso segmento, mas com certeza se fosse Karatê, Kung Fu, todo mundo, todas as artes que possuem filosofia, o resultado seria o mesmo, porque as crianças, elas durante a aula, elas têm uma visão diferente. Está tendo um aluno com dificuldade, eles mesmos vão lá e ajudam. Tem esse sentido de coletividade, de cooperação. Então, o que acontece? A criança está mudando. Ela não percebe, não é que nem uma aula que o professor fala, faça isso. Mas, inconscientemente, ela está tendo um comportamento positivo. Então, se ela acredita nisso, se ela acaba se orientando, direcionando para esse caminho, com certeza ela sabe o que é bem e o mal. Então, eu acho que é isso que a gente está querendo plantar do 1º ao 9º ano, que seria essa idade. É o momento da formação da cabeça da criança. Então, ela tem que saber os valores, não pode esquecer. O que hoje está se passando é uma coisa muito rápida. Então, a gente perde valores da vida, perde valores da família, perde valores da amizade. E isso a gente sabe. Nós que temos essa cultura oriental, passamos pela guerra. Esse ano fazem 77 anos da independência da Coreia e você vê,
A Coreia, ela fez a independência. É muito recente. É muito recente. E depois dessa teve a guerra civil lá, que separou a Coreia do Sul com a Norte. E ainda assim, os dois países... Sofreram muito, né? Sofreram demais. E quem investiu na educação saiu na frente. Exato. Então, precisamos sim para os jovens, não é só jovens, crianças, mas em todas as fases, onde nós demos valor à educação, principalmente através do esporte também, que dá uma saúde diferente, acredito que o país ele vai melhorar. Não adianta a gente pedir país melhor, um mundo melhor, se a gente não prepara pessoas. E se a gente não faz a nossa parte. Exatamente, a nossa parte é muito importante, a gente tem que ter essa responsabilidade. Muitas pessoas que a gente conversa falam assim, a política não é importante, eu não gosto da política, só que, pessoal, atenção, a política é nosso único meio de transformação. Né? E quem transforma são vocês que participam. Uma pessoa só não faz, uma andorinha não faz o verão, não é? Exato. E não podem esquecer, quando vocês deixam de exercer o seu direito, alguém vai fazer por você, não é? Então, quem está ausente não pode reclamar, porque está deixando os outros decidirem por você. Porque aquela cadeira não vai ficar vazia para os votos dos brancos. Alguém vai sentar lá. Então, se os bons não se expressam, vai continuar aquilo que está. Então, não adianta a pessoa reclamar, só temos que mudar. Então, essa é a conscientização. Dos jovens que falam, ninguém olha por nós, então escolha. Se todo mundo fala que político é igual, então vamos renovar, vamos testar gente nova. Com certeza, quando nós estivermos renovando, evoluindo, mudando, alguma coisa boa vai aparecer. E com certeza tem gente boa lá dentro. Bastante. Só que são uma minoria. Você falou uma coisa muito importante e tem um conceito básico, que assim, a gente colhe o que planta. Né? Sempre, essa é uma lei da natureza, né? Uma lei da vida. E se a gente deixar aquele pessoal que está há vários mandatos lá sem fazer nada, vai continuar igual. Só que a gente precisa de sangue novo. Pessoas com vontade de mudar, pessoas que têm um olhar diferente, né? Porque aquele pessoal que está com aquele olhar dos anos 80, 90, já não serve mais, entendeu? Já não está mudando. Se tivesse que ter dado a contribuição, já deu. Então vamos mudar, vamos renovar e vamos fazer com que a gestão pública desse país seja alguma coisa de referência. Sim, isso mesmo. Precisamos mudar. É isso, e pedimos que vocês não se omitam, né? Vão nas urnas, votem, que, como você falou, os brancos e nulos não significam nada e também não adianta ficar reclamando depois. Né? Então esse é um grande momento, um momento histórico, e a gente precisa de pessoas como você que tem esse pensamento voltado para a educação. Então, obrigada. Tá? Nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, tá? Reforçando que você está a favor da educação. Sim. E fala também o seu número, o partido, à vontade, tá? Nós vamos deixar anotado aqui. Olha, a nossa luta é pela educação, saúde, esporte, políticas públicas para crianças e jovens com deficiências intelectuais, que hoje eu acredito que está um pouquinho, apesar de existirem os CAPs, tem muitas dificuldades. E a gente encontra, né? O bom de uma campanha política que eu aprendi, porque a minha primeira vez eu não sabia muito bem como era, a gente está aprendendo, né? E é a gente conversar com as pessoas. Nós estamos conversando com o povo. É o mundo real. Isso, é o mundo real. Nós conversamos com as pessoas na rua, conversamos com os professores. Nas reuniões a gente encontra vários professores. Sim. E a gente encontra as dificuldades que eles têm. Então eu acredito que o que nós temos que olhar é a necessidade das pessoas. Não, eu imagino uma coisa, mas eles têm outra demanda. Então, e outro olhar também. E outro olhar. Então, o que é mais importante? O olhar da demanda da população, o que eu achava da demanda da população. Sim. Então, a gente acaba aprendendo um outro olhar. Então, a gente vê saúde, educação, esporte, políticas públicas para deficientes intelectuais, família. É uma coisa que também muita gente... Todo mundo achava que família era uma instituição fraca. Não. O pessoal dá valor, sim. Acho que isso é muito importante também. Participação feminina na política também. Sem dúvida. Porque se nós somos a maioria dos eleitores, por que só temos 15% ocupando cargos públicos?
né? Segurança feminina, a gente também está precisando. Então, temos várias bandeiras. Causas animais. Esse eu tenho um olhar super carinhoso, porque eu gosto muito e a gente vai aprendendo que é possível fazer. Não tudo de uma vez, porque não dá para atender tudo, mas aos pouquinhos nós conseguimos um trabalho de formiguinha. Eu acredito que o trabalho de formiguinha é o que traz mais solução do que um trabalho de tentar fazer tudo, porque isso é impossível, né? A gente sabe disso. É o plantar, cuidar, a manutenção e colher. Exatamente. E aí sim, vamos plantar de novo. Isso, exatamente. E cada geração é uma geração melhorada. Exatamente. É isso que a gente quer para o futuro nosso. Meu nome é Jaé Kim, candidata a deputada estadual pelo partido Podemos, 19888. Nosso Instagram, aqui embaixo, não é? Jaé _Kim _oficial. E nossa página no Facebook, que é o Jaé Kim 19. Perfeito. Jaé, gratidão, tá? Obrigada. Muito obrigado e que faça muito pelas crianças e pela educação e pela saúde. Tá bom? Contamos com o apoio de todos, né? Perfeito. Porque uma andorinha não se faz verdade. Tamo junto, viu? Unir para conquistar. Perfeito. Assim. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional que tem uma visão de gestão pública maravilhosa. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Gostou? Gostei, bem. Vou fazer uma foto? A gente faz assim, seu gente, que é o coração Peraí, podendo. é assim? Isso. Tá. Tá certo aqui? Tá. Dá um sorriso.